Seat Leon híbrido plug-in, com mais de 120 km de autonomia em modo elétrico, por 27.490 € mais IVA. Bem-vindo e bem-vinda a este Jornal à Noite, de dia 25 de novembro, data assinalada pela primeira vez na Assembleia da República numa sessão polémica. A cerimónia ficou marcada pela divisão dos partidos em torno do significado do 25 de novembro. A esquerda considera que com esta celebração existe uma tentativa da direita de retirar importância ao 25 de abril. O PCP nem sequer compareceu à cerimónia, enquanto o Bloco de Esquerda fez-se representar apenas pela deputada Joana Mortágua, que apareceu de cravo na lapela. Nas bancadas, os socialistas e os deputados do LIVRE também usaram cravos, mas na sala a decoração foi outra, com rosas brancas a enfeitarem o hemiciclo. Discurso principal da sessão, o do Presidente da República, que recordou o que aconteceu entre 1974 e 76, para dizer que não há contradição em evocar as duas datas. Que a 25 de abril de 74 se abre um caminho complexo e demorado, porque atravessou a Revolução e depois a transição constitucional de 7 anos para a liberdade e a democracia. E que a 25 de novembro de 75 se dá um passo muito importante no caminho dessas liberdade e democracia. Sem ele, no tempo em que existiu, e tal como se processou, o refluxo revolucionário teria sido mais demorado, mais agitado e mais conflitual. E para alguns poderia mesmo provocar uma guerra civil. Não há fim da história. Ela reescreve-se dia após dia, tal como se constrói dia após dia. Assim, a construção e a sua reescrita correspondam ao efetivamente vivido e queiram dizer mais liberdade, mais democracia política, económica, social e cultural. Na mesma linha esteve o discurso do Presidente da Assembleia, José Pedro Aguiar Branco, para quem celebrar o 25 de novembro é precisamente celebrar o 25 de abril. Há quem tema que a cerimónia de hoje sirva para comparar datas e acontecimentos. Há quem tema que esta cerimónia sirva para desvalorizar o 25 de abril, para o desconsiderar. Permitam-me a clareza. O 25 de abril não é desvalorizável, não é equiparável, não é substituível. O 25 de novembro não é mais do que celebrar abril e o que só abril iniciou: a liberdade e o desejo de democracia. Liberdade e democracia que devem ser celebradas todos os dias. O Presidente da República também falou hoje sobre as próximas eleições presidenciais, mas para dizer que vai manter uma posição neutra quanto à manutenção do Gouveia e Melo à frente da Marinha. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a iniciativa de substituir ou de o manter é do Governo. O Presidente da República deve ser aí de uma neutralidade rigorosa e é isso que eu tenho sido. É o que vou ser no ano que vem em relação às locais. É aquilo que eu serei em relação a pré-campanhas presidenciais. Portanto, espero que não haja legislativas, portanto não coloco a questão em relação às legislativas. Deve ser assim, o Presidente da República deve ser neutral, deve estar acima disso. Daqui a 2 dias decorre o prazo para se iniciar um processo que pode ser de diversa natureza, portanto pode ser um processo de substituição como um processo de renovação de mandato. Quando há proposta do Governo, naturalmente o Presidente pronuncia sobre ela, concordando ou discordando, mas quando houver, antes disso não. Também o Ministro da Defesa voltou a ser confrontado com a questão da recondução ou não do chefe do Estado-Maior da Armada. Nuno Melo não quis responder.
Sr. Ministro, esta semana o Governo terá de dar início à nomeação do novo chefe de Estado-Maior da Armada. Eu pergunto-lhe se nesta altura o Governo já tem a indicação de que o Sr. Almirante Gouveia Melo vai continuar no cargo ou não irá querer ser reconduzido. Eu percebo, enfim, o papel dos jornalistas, porque não seria de esperar outra pergunta, mas como bem convirá hoje, eu estarei disponível para falar do 25 de novembro, do Exército e dos comandos, porque estou neste regimento. Ministro da Defesa para outras situações também. Mas falta, Não deixo. Falta um mês para o senhor alguma data para podermos saber quem é que... Um incêndio num parque de campismo da Costa da Caparica fez hoje 8 feridos por inalação de fumos e provocou danos nas instalações. O fogo no parque de campismo piadense chegou a avistar-se de Lisboa. Foi, no entanto, rapidamente dominado pelos bombeiros. Apesar disso, ainda destruiu 15 alvéolos do parque, que são as zonas destinadas a receber as tendas ou as caravanas. 2 dos feridos acabaram por ser levados por precaução para o Hospital Garcia Dorta. Os outros não precisaram de cuidados de maior. No local estiveram quase 4 dezenas de bombeiros de Almada, Cacilhas, Trafaria e Seixal. Uma boa parte do país esteve hoje a recuperar da passagem da Depressão Bert. A Proteção Civil registrou mais de 700 ocorrências entre os dias de ontem e de hoje. Leiria foi um dos locais mais afetados. Foi por volta das 8h30 da noite deste domingo que um período de chuva forte se abateu sobre a cidade de Leiria. A pluviosidade ultrapassou a capacidade de drenagem e durante meia hora a água encheu ruas e garagens da cidade. De manhã, vários empresários faziam contas aos estragos e limpavam a sujidade que a água deixou, muitos deles já avisados para os casos de cheia naquela zona da cidade. E vizinhos telefonaram-me a dizer que tinha a loja cheia de água. Eu vim logo a seguir a limpar e tive aqui cerca de 2 horas, 2h30 a limpar. Coisas que, pronto, já tenho cuidado de pôr coisas a nível do chão, porque temos coisas que se podem estragar e a gente já está precavido por causa disso. Pronto, entrou aqui alguma água, mas também se tirou, pronto. E essas coisas não são novas para a gente, porque a gente já está à espera que isto aconteça. E geralmente é sempre na primeira chuvada de inverno, que é o caso. As tarjetas estão entupidas e pronto, e acontece. Nós já tínhamos a agenda cheia, não é? Esse prejuízo de agora temos que ligar aos clientes, mandá-los embora, realmente custa muito, não é? Mas pronto, além do que aconteceu, tentarmos trabalhar o mais rápido possível para conseguirmos estar a trabalhar novamente. Tenho ali os meus funcionários lá fora à espera também para voltar a trabalhar e queremos despachar isto o mais rápido possível e realmente voltar a trabalhar. No meio disto tudo, não obstante o problema, os danos e as perdas financeiras, como diz, pelo menos não afetou a parte elétrica que podia-lhe colocar aqui uma porta fechada durante algumas semanas, não é? Não. Como nós já sabemos que isto é algo que é recorrente, ou seja, todos os anos é algo que acontece, nós já elevámos as tomadas mesmo para não ter esse tipo de problemas, por isso não temos qualquer tipo de ligação elétrica perto do chão, que podia haver aqui um curto-circuito, algo do género, não temos esse problema, sim. Na região de Leiria ocorreram, durante a noite, 30 ocorrências relacionadas com o mau tempo. A Proteção Civil não registrou quaisquer casos de feridos ou desalojados. Na região de Coimbra também foram visíveis os resultados da chuva e das rajadas de vento. Houve mais de 100 ocorrências, as mais graves, em Miranda do Corvo, onde a queda de árvores atingiu várias viaturas. Foi uma segunda-feira sem vento e chuva forte, ao contrário do que sucedeu no domingo. Após uma noite e madrugada em que ao vento se juntou a chuva intensa que persistiu até às 2h30 da manhã, período no qual houve mais de uma centena de pequenas ocorrências na região de Coimbra. Em alguns pontos da cidade, esta segunda-feira de manhã ainda havia alguns lençóis de água, mas que não colocavam em causa a segurança e circulação de carros ou pessoas. Apesar das muitas ocorrências em simultâneo, todas elas foram de rápida resolução e não houve vítimas a lamentar. Em Miranda do Corvo, houve também um elevado número de ocorrências, a grande maioria devido à queda de árvores. Em 2 destas situações, houve danos registados. Num dos casos, uma árvore atingiu 3 carros que estavam estacionados na zona. Noutra situação, uma vedação metálica e um muro de uma casa particular ficaram destruídos devido à queda de um sobreiro de grandes dimensões.
Por não colocar em perigo a segurança, a remoção da árvore só foi feita na manhã seguinte ao acidente. Assim, esta segunda-feira, estiveram no local responsáveis da Proteção Civil Municipal, os bombeiros voluntários e os técnicos do município que necessitaram do apoio de uma máquina retroescavadora para conseguir retirar o tronco do local. O norte e o centro do país foram as regiões mais afetadas por este temporal, com chuva intensa e ventos que chegaram a soprar com bastante força. Além das árvores e de estruturas caídas, também houve alagamentos com situações de carros que ficaram presos no meio da água. Depois de ter afetado a Madeira com precipitação forte, a depressão Bert chegou em força ao território do continente este domingo e na madrugada de segunda-feira. Nas regiões do norte e centro de Portugal continental e também na área de Lisboa, a chuva intensa e o vento forte causaram vários problemas. No centro de Viana do Castelo, uma rua ficou inundada junto à ponte Eiffel e um viaduto também ficou alagado pela água. Muitas tarjetas tiveram de ser desentupidas e alguns carros ficaram submersos. Um grupo de turistas ficou com a viatura presa na rua de Límia. Em Ponte de Lima, uma rua ficou inundada com a chuva intensa que caiu durante a madrugada. Nas imagens, é possível ver que as tampas de saneamento saltaram com a pressão da grande quantidade de água. Ainda no norte do país, em Esposende, além das inundações, também houve corte de eletricidade. A escuridão foi total em ruas de várias zonas do concelho. Na Beira Alta, nomeadamente na cidade da Guarda, uma placa publicitária foi projetada para a estrada pelo vento forte. Esta situação aconteceu junto à barragem do Caldeirão. Em Leiria, vários estabelecimentos comerciais ficaram inundados. Na urbanização Nova Leiria, algumas garagens ficaram inundadas. Os proprietários retiraram a água recorrendo a vassouras e baldes. No centro de Leiria, várias estradas e ruas ficaram inundadas. A saída do Parque Subterrâneo da Fonte Luminosa, na cidade de Leiria, ficou neste estado. Estas imagens mostram a chuva torrencial na A1, na zona de Leiria. Houve formação de lençóis de água e dá para perceber a fraca visibilidade neste troço da principal autoestrada do país. Nas Caldas da Rainha também houve inundações. Nesta via verifica-se que as tampas de saneamento saltaram devido à grande quantidade de água acumulada. Em Torres Vedras, o vento registado durante a madrugada provocou a queda de uma árvore que caiu em cima de 2 carros que estavam estacionados. A região de Lisboa também não foi poupada pela chuva e o vento forte. A depressão Bert continua a afastar-se de Portugal continental e as condições meteorológicas vão melhorar já a partir desta segunda-feira. Apesar desta intempérie, com muita chuva e vento a soprar com força, o mês de novembro tem sido até bastante mais quente do que é normal. No entanto, hoje e amanhã as temperaturas caem um pouco. Segundo o IPMA, a partir desta terça-feira só está prevista chuva para Viana do Castelo. Já na quarta-feira não se prevê precipitação, mas estará o céu nublado na zona centro e norte de Portugal continental. A chuva deverá, no entanto, regressar na sexta-feira. No Reino Unido, o temporal fez pelo menos 4 mortos. As cheias que seguiram a um nevão estão a provocar transtornos numa série de regiões britânicas. Da tempestade Bert ter atingido a Grã-Bretanha na sexta-feira, trazendo neve, chuva e vento forte, as perturbações não pararam de surgir. Esta segunda-feira, estradas transformadas em rios foram uma realidade em várias cidades do Reino Unido. Estradas encerradas, serviços ferroviários afetados e voos atrasados ou cancelados dificultaram as deslocações. Desde o aeroporto de Newcastle ao norte da Irlanda, onde árvores caídas
levaram ao encerramento de linhas de comboio, passando por Londres, cidade onde todos os parques foram encerrados. Falamos sim de milhões de pessoas afetadas. Os moradores têm tentado proteger os seus bens e juntaram-se para limpar a água nas ruas. As equipas de emergência mantêm-se por perto para auxiliar quem for preciso. Foram registadas 4 mortes na sequência da tempestade. Entre as vítimas mortais está uma pessoa que estava a passear o cão na rua e outra que foi atingida por uma árvore. Os serviços meteorológicos emitiram mais de 200 avisos e alertas de inundações em toda a Inglaterra e País de Gales. A Escócia deverá ser atingida nas próximas horas. A zona mais afetada, rajadas de vento forte, deverão manter-se até terça-feira. Os bombeiros sapadores estiveram hoje em protesto, precisamente no mesmo dia em que o sindicato se reuniu com o governo para negociar a valorização da carreira. A proposta de aumentos para já é de 40 euros anuais, que os sapadores consideram ser ofensiva. Os bombeiros sapadores voltaram a sair às ruas de Lisboa em protesto. A manifestação dos profissionais surgiu em resposta a uma reunião negocial com o governo, de onde os sindicatos acabaram por sair descontentes. O que é que eu proponho? Se calhar vamos até ao edifício da João 21 agora, vamos mostrar o nosso descontentamento. Vá, vamos embora. Foi às portas do Campus 21, a sede do governo, que os bombeiros sapadores se voltaram a fazer ouvir. Exigem respeito pela profissão, o aumento dos subsídios e a valorização de uma carreira que não é revista há mais de 20 anos. Consideram que a proposta atual do governo é ofensiva. O governo, nesta reunião, apresentou-nos propostas muito idênticas à última que apresentaram. Nós o que dissemos foi que aquilo continuava a ser ofensivo para os bombeiros, nem sequer é negociável, no nosso entender. A maior parte dos sindicatos, todos eles disseram, não concordavam com as tabelas salariais. Fazem mais um malabarismo, que é tentar já incluir os aumentos salariais previstos para os anos de 25, 26 e por aí fora, para dizer que estão a dar aumentos significativos, mas já estão a dar aquilo que a gente já tem. E isso é inaceitável. O governo propôs um aumento de 80 euros dividido em 2 anos, ou seja, 40 euros anuais. A nível de salário de entrada, os bombeiros sapadores acusam a tutela de estar a tentar baixar o vencimento base da profissão de 1.075 para 1.017 euros mensais. Na proposta anterior, o governo sugeriu também um aumento de 30 euros do subsídio de risco dos bombeiros sapadores, o que chegaria a pouco mais de 37 euros por mês. Márcio Pereira, bombeiro sapador há mais de uma década, considera que a proposta é surreal. De onde as pessoas saem, nós entramos. Essa é a nossa realidade. Seja uma ruptura de gás, seja um incêndio, seja o que for, tudo é risco. É surreal, é irrealista. Propostas que fazem temer o pior. Ricardo Ribeiro, bombeiro sapador de Lisboa, diz que a profissão se está a aproximar do ponto de não retorno, com cada vez menos recrutas para ingressar na carreira. Neste momento estamos a chegar ao ponto de não retorno, em que é uma carreira que não é apelativa e que, por isso, simplesmente, deixamos de ter elementos a quererem concorrer para a carreira. Na reunião desta segunda-feira, a tutela reuniu-se com 6 sindicatos. As negociações retomam para a semana, dia 3 de dezembro. Vamos fazer uma curta pausa neste Jornal à Noite. Voltamos daqui a cerca de 30 segundos. Hoje também é notícia um aumento no preço dos combustíveis. O preço médio da gasolina simples 95 subiu 1 cêntimo para 1,70 € por litro. Já o gasóleo simples chega ao 1,60 € por litro, subindo 2,5 cêntimos. O custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da região do país onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost. Mais um intervalo, este um pouco maior, mas não muito maior.
3 minutos, voltamos já já. José Castelo Branco foi formalmente acusado pelo Ministério Público do crime de violência doméstica agravada contra Betty Grafstein. Castelo Branco, 61 anos, é assim acusado de agressões à mulher de 95, desde o início do casamento. Na acusação, o Ministério Público pede que, em caso de condenação e cumprimento de uma pena, Castelo Branco fique impedido de se aproximar de Betty. O Ministério Público acredita que Castelo Branco agiu com o propósito de magoar e maltratar a companheira. O NAU sabe ainda que o recurso apresentado pela defesa de Castelo Branco para alterar as medidas de coação foi negado. Desta forma, José Castelo Branco continua impedido de viajar para fora do país. Ucrânia e NATO reúnem-se amanhã para analisar a ameaça que representa o novo míssil lançado pela Rússia e a mudança na doutrina nuclear de Moscovo. Foi na quinta-feira que Vladimir Putin fez saber que Moscovo testou um míssil de alcance intermédio num ataque a Dnipro, na Ucrânia. Trata-se de um novo míssil balístico hipersónico de médio alcance que pode atingir alvos entre os 3 e os 5.500 quilómetros e transportar ogivas nucleares. O tema vai dominar a reunião entre a Ucrânia e a NATO, que está marcada para esta terça-feira. Volodymyr Zelensky exige aos aliados uma resposta forte e proporcional. Na última madrugada, várias regiões ucranianas voltaram a ser bombardeadas pela Rússia, ataques que acontecem numa altura em que Kiev está a receber do Ocidente novos pacotes de apoio militar. Foi uma semana importante para a Ucrânia. Nos últimos dias, o país tem recebido vários pacotes de ajuda de defesa para combater a guerra com o país vizinho. A ajuda veio de vários locais do mundo, de Dinamarca, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e da Lituânia. Juntos, querem que a Ucrânia consiga enfrentar e vencer a guerra com a Rússia. Для нас відзначити і подякувати усім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави. Людей наших, нашого життя. Україна має друзів, має на кого спиратись. Завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя. Volodymyr Zelensky agradeceu a ajuda dos aliados, mas afirma que as sanções são também necessárias para enfraquecer o governo de Vladimir Putin. За кожен такий крок не менш важливі санкції. Цей тиждень дав нам нові санкції Сполучених Штатів проти Росії, дуже дієві, проти банківського сектору. Це те, що As ajudas chegam numa altura onde o conflito entre os dois países tem se intensificado. Nas últimas horas, as tropas de Moscou atacaram a região de Kharkiv, na cidade a nordeste da Ucrânia. Um incêndio acabou por deflagrar no centro da cidade. Em consequência, foram vários os carros que ficaram danificados e infraestruturas residenciais. Já a sul, em Mykolaiv, o ataque atingiu uma infraestrutura energética. Os residentes ficaram sem eletricidade, mas o problema foi resolvido. Em Zaporizhia, dezenas de drones voaram até a região. O ataque causou danos em diversas instalações industriais e entre os feridos está uma criança. Викликали швидку допомогу, тому що дитина також злякалася, тому що воно близько тут прилетіло. Швидка приїхала, його оглядала. Але все на данный momento добре. Já Kiev lançou um ataque dirigido a instalações industriais em Kaluga. Estes ataques têm acontecido numa altura onde os dois países têm usado poderosas armas. Segundo Vladimir Zelensky, a Rússia utilizou cerca de 460 drones e mais de 200 mísseis contra a Ucrânia na última semana. O NAU está em Kharkiv com o jornalista português André Luís Alves. No local que foi atacado pela Rússia, ficaram feridas mais de 20 pessoas apanhadas pelos mísseis russos. Sim, Pedro, boa noite. Hoje de manhã eram 8h30 da manhã de uma segunda-feira normalíssima da cidade de Kharkiv. O que aconteceu foi este ataque com um S-400 no centro da cidade, num território que tinha sido já também atacado também no início da grande invasão em 2022. Este é o coração histórico da cidade de Kharkiv, são sobretudo
edifícios ainda do tempo do Império Russo, que esta cidade tinha uma importância fulcral, que também manteve ainda durante o início da União Soviética, que foi inclusive a capital da Ucrânia nessa altura. É um acidente, foi um ataque que vitimou, ou seja, há 23 pessoas feridas, não há mortes a registrar, mas é um ataque forte no centro histórico de Kharkiv. A mensagem que passa é que poderemos prever uma noite mais complicada, ataques mais intensos e que poderá ser o marcar de uma nova ofensiva que também, repara que tem havido muitos ataques na região fronteiriça de Kharkiv. Esta tarde, na aldeia de Kozatsky Lary, houve confrontos entre forças ucranianas e russas. Houve também vários disparos de artilharia, houve uma casa civil que foi destruída nesta localidade e, portanto, tem sido uma região muito ativa. Os confrontos continuam na região de Vovchansk, a norte de Kharkiv. Kharkiv fica a 30 km da fronteira, portanto é um território muito vulnerável para as forças russas e também, ou seja, mesmo em termos de linha da frente, a cidade de Kupiansk, que ainda é na região de Kharkiv, está a ser continuamente assediada, ou seja, tem havido tentativas russas de tomar a cidade, ainda sem sucesso, mas relembro que, quer dizer, está a 5 km da linha de contacto. Portanto, a região de Kharkiv, para além do Donbass e também Zaporizhzhia neste momento, está em bastantes más condições, ou seja, é difícil, ou seja, os edifícios estão quase todos, como podemos ver aqui atrás de mim, com janelas com fita cola para evitar estilhaços em caso de explosão, algumas janelas destruídas com madeira a tapar para proteger do frio, que já se faz sentir aqui. Neste momento estão menos 3 graus, é uma temperatura que é difícil estar na rua durante muito tempo. As pessoas tentam reduzir o seu tempo no exterior às suas atividades diárias, manterem o seu trabalho, manterem a sua vida a funcionar, apesar da guerra e apesar da situação difícil que se vive em Kharkiv. Os ucranianos continuam a querer resistir, mas nestes dias de ataque, e sobretudo um ataque tão central, parece cada vez mais difícil. O Gabinete de Guerra de Israel reúne-se amanhã para discutir o plano de cessar-fogo com o Líbano. Em cima da mesa vai estar o fim dos confrontos na fronteira entre os dois países. Fontes oficiais dos dois lados, citadas esta tarde pelo jornal israelita Jerusalem Post, falam em sinais de otimismo. Também os Estados Unidos da América acreditam que Israel e o Líbano vão chegar a um acordo para pôr fim às hostilidades e aos bombardeamentos sucessivos em Beirute e os lançamentos de rockets contra o norte de Israel. Segunda-feira, aqui no Now, como sempre, temos o professor Carlos Fiolhais, que já está connosco no estúdio. Muito boa noite. Olá, professor boa noite. Carlos Fiolhais. Espero que tenha tido um bom fim de semana. Sim. Hoje traz-nos como primeiro assunto o atlas sobre as células do corpo humano, no fundo, o corpo de cada um de nós e as células que aqui trazemos, e que são muitas. São muitas, são 37 bilhões. 37 bilhões. E bilhões é 1 milhão de pessoa para pessoa? Sim, as pessoas têm mais peso, têm normalmente mais células e, portanto, as crianças não têm tantas células, estão em desenvolvimento, e também o corpo feminino tem menos células do que o homem. Masculino. Não é nenhum sinal de inferioridade, tem apenas a ver com a média, densidade do corpo, a massa, digamos, do corpo. Mas o mais curioso é que, apesar de não estarmos a falar propriamente de um mundo desconhecido, é o nosso corpo, a verdade é que não o conhecemos assim tão bem. É isso mesmo. Este grande projeto internacional tem como objetivo mapear todos os tipos de células que existem dentro do nosso corpo, porque elas podem ser classificadas. São muitas, mas podem ser agrupadas. E algumas são associadas a órgãos, são conhecidas, sei lá, os neurónios no cérebro, as células da epiderme, as células, sei dos lá, olhos, por exemplo, dos olhos, já por são exemplo. conhecidas. Há umas que são mais, mas ao fazer este esforço, que é um esforço
que envolve não apenas a imagem, é a fisiologia, o que é que ela faz, que proteínas contém, como é que a partir do DNA vêm aquelas proteínas, o que é que elas fazem. Quanto tempo vivem, etc. É um trabalho que nos está a revelar novos tipos de células. Por outras palavras, estamos a descobrir-nos a nós próprios. Isto é um projeto muito grande, de mais de 3.500 cientistas de vários países, um número de 100 países, mais de 100 países do mundo. Em Portugal alguém fazer esse trabalho também? Que eu saiba, não tenho conhecimento sobre isso, para ser honesto. Mas é natural que exista, porque isto é uma grande colaboração internacional, com muitos apoios na União Europeia, nos Estados Unidos. Só se pode fazer ciência deste tipo. Então, a quantidade de células que temos. Mais de 10.000 indivíduos deram voluntariamente amostras para poder fazer este trabalho, e é um Google Maps, no fundo, do interior do nosso corpo. Quando isto acabar, e o primeiro rascunho prevê-se para 2026, estaremos... Um rascunho, terá de ser aperfeiçoado. Não só com o melhor conhecimento, saíram agora 40 artigos só no grupo da Nature, mas vão sair mais, estão sempre a sair mais artigos, mas, sobretudo, com maior possibilidade de antever doenças, portanto, prevenção e tratamento. Quer dizer, portanto, no fundo, trabalho das nossas quando os cientistas conhecerem a fundo, em 2026 ainda não será a fundo. Não, é um rascunho. Vai ser como no genoma humano. Primeiro é um rascunho e depois vai-se completando. E é curioso estarmos com a ciência tão avançada e o que se passa dentro do interior de nós não ser ainda completamente desconhecido. Há pormenores curiosos, por exemplo, nem toda a gente sabe que as nossas células têm, digamos, um tempo de vida que é muito inferior ao nosso próprio tempo de vida. Qual é o máximo tempo de vida de uma célula? Porque elas são todas algumas podem demorar, e, portanto, têm tempos de vida algumas diferentes. Podem demorar dezenas de anos, mas as células, por exemplo, da nossa pele ou dos cabelos, são apenas semanas. O que significa que nós não temos as células que tínhamos há 20, 30 anos. Quer dizer, nós estamos em renovação permanente porque as células morrem, reproduzem-se e vão sendo permanentemente substituídas. E no caso da pele é o caso mais evidente em que há uma substituição permanente. E, por outras palavras, nós somos os mesmos. Temos a nossa identidade, coisa nova, mas as nossas células estão em permanente atividade, em permanente reprodução e... enfim, enquanto estivermos vivos, está sempre a acontecer. Embora, naturalmente, conforme a idade, na idade mais avançada, há mais dificuldade na reprodução de alguns tipos de células. Não é bem um autoconhecimento, mas é um conhecimento sobre o nosso interior. De qualquer forma, professor, o que esperamos é que... Vamos ao fundo de nós. Que no fim deste processo, que é um processo de facto longo e moroso, conhecermos muito bem o nosso corpo em termos celulares, mas que, de facto, o propósito seja o melhor e que isso nos permita, por exemplo, combater as doenças que ainda não têm cura, ou pelo menos perceber como é que elas se originam. O pulmão, na Covid, recebeu um grande reforço e sobre o pulmão, as células do pulmão, avançámos muito. Quer dizer, o Covid foi uma oportunidade para aprofundarmos muito daquilo que é o funcionamento deste órgão importantíssimo para a nossa vida. E para que os cientistas tenham outros meios de investigação. Vamos mudar de assunto e abordar uma polémica recente relacionada com a longevidade, em que um investigador da University College de Londres veio pôr em causa verdades quase científicas, eram daqueles dados completamente adquiridos. Isso mesmo. Sobre pessoas que conseguiam chegar a idades... supercentenárias, mais de 100 anos. Sim, mais de 100 anos. Mas só em determinadas zonas do mundo. Sim. O que é que aconteceu exatamente? Sim, muito interessante. Estamos a falar agora... Ora bem, está relacionado com a saúde, é a questão da longa vida, da longevidade. Todos nós gostaríamos de viver mais tempo e a questão, muito pertinente, é porque é que algumas pessoas vivem mais do que outras. E houve um jornalista, ensaísta e também desportista ligado à National Geographic, que no início deste século publicou um artigo e depois livros e depois há um documentário na Netflix chamando de Zonas Azuis. Identificou em colaboração com cientistas. Ele começou com a ideia, o nome e tal, mas depois houve equipas de cientistas que trabalharam nisso, demógrafos, pessoas que trabalham sobre populações, e a ideia é reconhecer quais são os sítios do mundo onde se vive mais, onde há mais pessoas com mais de 100 anos. Até identificou 5 zonas, Okinawa no Japão, na Europa, Icária na Grécia, uma ilha,
Sardenha, que é um dos sítios mais estudados, Sardenha na Itália, depois a Nicoya na Costa Rica, na América, e também sítio na Califórnia, Loma Linda. Ora bem, isso começou recentemente a ser alvo de forte discussão científica. A ciência funciona assim. Foi-se ver os dados, e foi-se ver, por exemplo, coisas como essa, que muitos dos certificados de nascimento não existiam, muita da informação sobre aquela teoria científica foi feita, a gente sabe qual é a genética, qual é a alimentação, qual é o tipo de vida que fazem aquelas pessoas. Portanto, se calhar a longevidade não era assim tão longa. Alguns casos não era. E depois há fatores extracientíficos, eu conto um. A National Geographic, para publicar o artigo que divulgou este nome das zonas azuis, exigiu que uma das comunidades fosse americana. E o que é que se passa? Foi aí que entrou a tal Loma Linda comunidade, que está ligada a um grupo religioso de adventistas do sétimo dia, que entretanto compraram uma empresa que explora este conceito das zonas azuis. E é um conceito lucrativo, porque vende conselhos, publica coisas, etc. Por outras palavras, está contaminado já, porque uma coisa que nasceu, aparentemente, pela saber a boa ciência da longa vida, neste momento há interesses que aí estão, e o cientista que falou, um australiano que trabalha em Londres, o que ele diz, até teve um artigo que os outros naturalmente não aceitam, há uma discussão científica, o que ele diz é o seguinte: olha que isso está construído em grande parte sobre dados que não são fidedignos. E, portanto, eu só chamo a atenção que a ciência nunca dá certezas absolutas. A ciência dá-nos coisas que podem ser ultrapassadas se tivermos melhor informação, se tivermos melhores observações, melhores experiências. Bom, é assim que se avança. É assim que se avança. Mas já agora, ainda a propósito disso, este investigador põe também em causa a chamada dieta mediterrânica. É verdade, mas... O que é que ele duvida exatamente, sabe? É verdade, mas só em parte está relacionado com esta questão das zonas azuis, porque as zonas azuis são duas partes que calham no Mediterrâneo e vem à baila falar de facto, a dieta mediterrânica é um conceito, até é património da Unesco, que tem bastante suporte científico. Mas o que ele diz é de facto que muitos dados que tem sobre esses dois sítios de zonas azuis não se sabe o suficiente sobre a dieta que eles têm. Por outras palavras, às vezes são informações orais, muitas vezes dadas pelos próprios numa certa altura, etc. Quer dizer, não há um levantamento rigoroso. Não está em causa a dieta mediterrânea. Está em causa se a informação do que comem aquelas pessoas está certa. Está certa, quer dizer, é uma questão de rigor, se aquilo que eles dizem comem... E depois há dados mais recentes que dizem que se calhar não se está a viver assim tanto como se dizia, e portanto, e há outras zonas também onde se vive muito. E portanto, o conceito dos supercentenários é muito interessante, a gente procurará saber mais sobre isso, não sabemos ainda o suficiente, e tal como no caso do Atlas das Células Humanas, há muita coisa ainda para aprender. Uma coisa é certa, a esperança média de vida, por exemplo... Está a progredir, está a progredir, sim. Portugal é um dos países onde se vive mais. Aliás, uma discussão que tem havido é se não será também o conceito de zona azul também aplicável a Portugal ou zonas de Espanha. Não. Porquê? Porque nós temos... Quando refizerem as zonas azuis, ainda vai aparecer qualquer sítio em Portugal. Vamos ao livro que trouxe esta semana. Trago um livro sobre a questão que está na baila, está na ordem do dia, que é da inteligência artificial. Chama-se Cointeligência, Viver e Trabalhar com a Inteligência Artificial. O título é elucidativo, Trabalhar com a Inteligência Artificial. O autor é um americano, Ethan Mollock, que é professor de gestão num college em Filadélfia, Pensilvânia. A editora Ideias de Ler. E o que é interessante é que ele usa a inteligência artificial, põe os seus alunos a usar a inteligência artificial e tem um olhar mais otimista do que o normal sobre a inteligência artificial. Ele diz que é uma ajuda. E para mostrar que pode servir ou pode não servir, temos de saber aproveitar, mas ser muito críticos, ser muito seletivos. Ele, a certa altura, pôs o conteúdo, uma coisa tipo ChatGPT, e diz agora acaba lá isso. E ele põe o resultado que a máquina dá para acabar o livro e ele diz isto é demasiado piroso. Os humanos conseguem fazer melhor do que isso e, portanto, a espécie humana não está de modo nenhum obsoleta mas com estas novas mais ferramentas. Interessante e atual não pode haver. Mas ele não é pessimista e nós estamos neste dilema, ter medo ou experimentar e usar alguma coisa. Eu sou mais de experimentar e ver o que é que se pode fazer. Eu também. Professor, muito obrigado. Um abraço. Até à próxima. Até à próxima. Foi um gosto. O Presidente da República e o Presidente da Assembleia consideram que o 25 de novembro não substitui o 25 de abril. Para Marcelo Rebelo de Sousa, esta data foi fundamental para que fosse dado um passo importante na democracia. Pela primeira vez, celebrou-se na Assembleia da República o 25 de novembro.
Num ano marcado pelas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, nem o Presidente da República nem o Presidente da Assembleia deixaram de falar sobre a importância do 25 de Novembro na democracia portuguesa. Ainda assim, ambos sublinharam a complementariedade entre as duas datas. Para Marcelo Rebelo de Sousa, novembro ajudou a que se pudesse celebrar Abril. Que a 25 de Abril de 74 se abre um caminho complexo e demorado, porque atravessou a Revolução e depois a transição constitucional de 7 anos para a liberdade e a democracia. E que a 25 de novembro de 75 se dá um passo muito importante no caminho dessas liberdade e democracia. Sem ele, no tempo em que existiu, e tal como se processou, o refluxo revolucionário teria sido mais demorado, mais agitado e mais conflitual. E para alguns poderia mesmo provocar uma guerra civil. Foi, por isso, um caminho que contribuiu para mais liberdade, depois de 48 anos de ditadura. Não há fim da história. Ela reescreve-se dia após dia, tal como se constrói dia após dia. Assim, a construção e a sua reescrita correspondam ao efetivamente vivido e queiram dizer mais liberdade, mais democracia política, económica, social e cultural. Para José Pedro Aguiar Branco, não há qualquer comparação a fazer entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Há quem tema que esta cerimónia sirva para desvalorizar o 25 de Abril, para o desconsiderar. Permitam-me a clareza. O 25 de Abril não é desvalorizável, não é equiparável, não é substituível. O 25 de Novembro não é mais do que celebrar Abril e o que só Abril iniciou, a liberdade e o desejo de democracia. Mário Soares foi um dos atores políticos que teve um papel fundamental em 1975 para que o 25 de Novembro fosse para a frente, algo que o Presidente da Assembleia da República não esqueceu e fez questão de enaltecer. Soares foi fixe. Soube identificar o que nos separava para construir o que nos unia. Chama-se sensatez. No final do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda num caminho para mais Portugalidade, com o passado e também com o futuro. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Portugal. E foi assim que, pela primeira vez, a Assembleia da República assinalou, desta forma solene, o 25 de novembro de 1975, numa sessão que vincou ainda mais as divisões sobre a celebração da data. Foi proposto pelo CDS com o apoio de toda a direita e contra a vontade da esquerda. O 25 de novembro foi celebrado na Assembleia da República sem a presença do PCP, que não fez parte das cerimónias. Só a bancada da esquerda é que manteve os cravos vermelhos, em alusão ao 25 de abril, data que não querem que seja esquecida. Apesar da divisão, há quem entenda que o 25 de novembro teve um papel fundamental para que se cumprisse a Revolução de Abril. Olhamos para esta sala e vemos novamente trincheiras erguidas. Trincheiras entre os que dizem que não traem Abril e aqueles que usam novembro. Se todos sabemos que o 25 de Abril libertou os portugueses de um regime autoritário antiparlamentarista, ninguém de boa fé negará que foi o 25 de novembro que nos possibilitou viver numa democracia liberal e pluralista. Uma nova derrota, sendo a primeira aquela que aconteceu em 25 de abril de 1975, quando a deriva totalitária foi derrotada pelos portugueses nas urnas. Sem esquecermos o 25 de abril, este é o verdadeiro dia da liberdade de Portugal. Com o 25 de abril ganhamos a liberdade. Com o 25 de novembro evitámos que a liberdade se perdesse. Os aplausos ao general Ramalho Yanes foram uma constante nas bancadas, com a primeira grande ovação a surgir durante a intervenção do líder parlamentar do CDS-PP. A esquerda considera que ressuscitar a data é, na verdade, um aproveitamento político da direita. Em 50 anos,
Em momento algum tivemos qualquer dúvida sobre o que é que devíamos valorizar, sobre o que é que devíamos construir como memória histórica. Não o façamos agora. Não viremos novembro contra abril, porque novembro não foi feito contra abril. Há 49 anos evitou-se uma guerra civil. Não pela mão dos herdeiros do fascismo, mas sim pela mão de quem nos trouxe a liberdade. Nenhuma maioria parlamentar se lembrou de perturbar essa saudável inexistência. Até chegarmos a esta sessão, um disparate que revela a deplorável disponibilidade do PSD para ceder às extremas-direitas. O Parlamento assinalou a data pela primeira vez e entre as várias forças políticas ficou bem clara uma divisão quanto à celebração da Operação Militar de 25 de novembro de 1975. O PCP, por exemplo, que não esteve presente nesta sessão, considera que a comemoração do 25 de novembro na Assembleia da República é uma provocação e um ajuste de contas com o 25 de abril. Peço desde já as nossas desculpas porque tivemos um problema de som e uma dificuldade em ouvir o que foi dito depois desta sessão que assinalou os 49 anos do 25 de novembro e, portanto, as explicações da líder parlamentar do PCP para não ter estado hoje e, no fundo, qual é a posição oficial do partido sobre aquilo que se passou hoje no hemiciclo. Mas, e neste frente a frente, temos além da Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, também o João Ferreira, do Partido Comunista Português, que nos pode transmitir agora um pouco daquilo também que foi dito pela sua par no Parlamento. Que tentativa é essa? Porque o PCP preferiu não estar presente e acusa a direita de estar a tentar transformar a data naquilo que ela não foi. No que é exatamente, João Ferreira? Sim, boa noite. Antes de mais, é importante termos presente que toda esta operação que foi montada em torno do 25 de novembro, mais do que querer debruçar-se sobre o passado, isso é um pretexto, ela quer produzir efeitos no presente. Nós tivemos em Portugal uma revolução que introduziu transformações profundas do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, transformações que ficaram consagradas na Constituição da República, já agora aprovada depois do 25 de novembro, uma Constituição da República que conserva, não obstante ter sido desfigurada ao longo do tempo, mas conserva algumas das marcas, muitas das marcas fundamentais da revolução que tivemos. Há quem não se conforme com isto. Quem nunca tenha estado satisfeito com esse enorme acervo de conquistas de direitos no plano político, económico, social, cultural, e quem desde a primeira hora tenha vindo a desenvolver uma ação contrária a essas conquistas, a esses valores, a esses ideais da Revolução. Porquê é que 49 anos depois do 25 de novembro de 75, 50 anos depois do 25 de abril, porque é neste ano em que o 25 de abril faz 50 anos que pela primeira vez se decide a direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, decidem uma comemoração deste género na Assembleia da República. Mas praticamente toda a gente lembrou hoje o papel fundamental e a data maior de todas da liberdade, que é o 25 de abril, e com o Presidente da República, no discurso que fez esta manhã na Assembleia, logo à cabeça, a marcar essa posição. Sim, alguns não devido, 25 de abril não haveria 25 de Alguns não devido que o tenham feito com sinceridade, outros dizendo que não desvalorizam o 25 de abril, depois tudo o resto que dizem a seguir é uma desvalorização clara do 25 de abril. Porque também no que toca ao 25 de novembro, aquilo que fazem é contar uma história que não existiu, é falsificar a história, fazendo do 25 de novembro aquilo que gostariam que ele tivesse sido e não aquilo que ele efetivamente foi. Nós temos que perceber que o 25 de novembro resultou de uma coligação de setores muito heterogénea, em que havia gente comprometida com a democracia, felizmente acabaram por prevalecer, mas havia todo o tipo de gente, inclusive setores terroristas, bombistas, que recorreram depois do 25 de abril ao terrorismo bombista para reverter o processo revolucionário, para andarmos para os tempos da ditadura novamente. Esses setores queriam do 25 de novembro outra coisa, que não foi aquilo que o 25 de novembro foi. 49 anos passados,
digamos que os herdeiros desses setores, e, em alguns casos, os próprios intervenientes, porque alguns deles sentam-se na Assembleia da República, estão a querer, falsificando a história, dar do 25 de novembro a ideia do que ele não foi. Vamos ouvir a Mariana. Antes, posso lançar já um desafio à Mariana Leitão. O líder da Iniciativa Liberal faz uma intervenção no Palanque a verberar todo um conjunto de transformações económicas que se deram na sequência do 25 de Abril, como as nacionalizações, por exemplo. Transformações económicas com alcance muitíssimo importante e que foram confirmadas depois do 25 de novembro com a aprovação da Constituição da República, votada favoravelmente por PSD, PS e todos, exceto o CDS, e que previam, entre outras coisas, a irreversibilidade das nacionalizações, a reforma agrária, a construção do socialismo, coisas que hoje são verberadas como desvios anteriores ao 25 de novembro, quando foram aprovadas depois do 25 de novembro. Se não fosse o 25 de novembro e a vitória dos moderados, que isso é que é muito importante. O 25 de novembro é uma data que merece ser lembrada quando Rui Rocha diz na cerimónia de hoje que o 25 de novembro este 25 de novembro assinalado na Assembleia é uma nova derrota daqueles que foram derrotados na altura. Isto não é um discurso na mesma linha daquilo que é dito por André Ventura. São os extremistas que foram derrotados nessa altura e que, felizmente, ao conseguirmos celebrar o 25 de novembro, voltam a ter uma derrota. Os moderados venceram. Aquilo que o 25 de novembro, aquilo que fez foi nós podermos celebrar o 25 de abril como o celebramos hoje em dia. E poder ter esta liberdade foi a consolidação da democracia, foi um caminho para a sociedade que nós temos hoje em dia e que provavelmente teria sido desvirtuada por um destes extremos se não tivesse havido o 25 de novembro. Eu acho piada porque o PCP só se lembra... nesses extremos? Claro, o PCP só se lembra do extremo do outro lado, mas esquece do próprio extremo que ele próprio representava e daquilo que é a sua visão de país, que é uma visão... Que é o quê? As nacionalizações foram aprovadas pelo PSD. Sim, mas isso é o PSD. A reforma agrária foi aprovada pelo PSD. Não, estamos a falar de um contexto histórico de pessoas que estavam a sair de uma revolução e que, dentro daquilo que foi possível conciliaram dessa forma. Felizmente, então, a Constituição... Felizmente, a Constituição evoluiu e nós hoje em dia temos uma sociedade livre, em que há economia de mercado, em que não é tudo do Estado, ao contrário daquilo que o PCP gostaria que acontecesse e que muito fez ao longo da história para o tentar conseguir fazer e ter uma visão de país diferente. Liberal é com a Constituição. Aquilo que nós... Não de todo. A nossa visão é muito simples. Nós celebramos o 25 de Abril, não tiramos mérito nenhum ao 25 de Abril, foi essencial para nos tirar de uma ditadura e para nos pôr num caminho democrático e de liberdade. O 25 de novembro, as coisas, entretanto, houve verão quente, as coisas estavam-se a precipitar para no fundo, para voltarmos a uma ditadura, mas neste caso de índole diferente. E, portanto, lá está, com nacionalizações, a torta e direita, a reforma agrária, houve pessoas que foram expropriadas, foram expropriadas de tudo aquilo que tinham. Houve pessoas, o Alentejo, ainda há pouco estava a ver um artigo sobre isso, 55% do território no Alentejo foi ocupado, foi expropriado. Mariana Leitão, e, portanto, tenho uma novidade a dar, não me deve ter ouvido há pouco, mas a reforma agrária foi aprovada na Constituição, inclusivamente por partidos de direita, depois do 25 de novembro. Sim, é esse o vosso problema? A falsificação da história? Não é a falsificação da história, não. Aquilo que nós Eu ouvi dirigentes da Iniciativa Liberal, não vale a pena dar esta aura de moderada agora à Iniciativa Liberal. Eu ouvi dirigentes da Iniciativa Liberal a dizerem que o país se desenvolveu, não graças ao 25 de Abril, mas apesar do 25 de Abril. Vi dirigentes a dizer que o 25 de Abril se devia comemorar em novembro. Se isto é respeitar o 25 de Abril, não sei quem é que está a citar, mas uma coisa lhe posso garantir. De bancada. Não sei quem é que está a citar, mas uma coisa lhe posso garantir. Desde a fundação da Iniciativa Liberal, que nós descemos à Avenida da Liberdade, celebramos o 25 de Abril. Também o fazemos no 25 de Abril. Celebrar o 25 de novembro. A celebrar o 25 de novembro, a celebrar o 25 de abril, a liberdade. Também celebramos o 25 de novembro. Mas nós somos verdadeiros democratas, ao contrário do PCP, que por si não nem sequer nos deixava descer à Avenida da Liberdade. Portanto, porquê? Porque a história, as datas e a história são todos nós, não são dos partidos, ao contrário daquilo que vocês querem fazer, que é tentar apropriar-se do 25 de Abril, como o fizeram nos últimos 50 anos. Mas não, a Iniciativa Liberal não se deixa intimidar por essas tentativas de apropriação. Nós estamos lá, descemos à Avenida da Liberdade todos os anos,
Exatamente para celebrar o 25 de Abril. E também celebramos o 25 de Novembro. São datas importantes para a construção da democracia. Hoje? Tenho uma novidade a dar-lhe. Desciam sozinhos. Porque foi a 25 de Abril que a Avenida da Liberdade ficou cheia de um mar de gente. Claro. Sabe quantas vezes o povo português saiu à rua no 25 de Novembro? Nenhuma. E porquê? Pelo contrário, porque o 25 de Novembro introduziu... Digo-lhe porquê. São notas de rodapé nos livros de história. Não, porque apagaram o 25 de Novembro, contrariamente ao 25 de Abril... o 25 de Novembro da história. Foi isso que os senhores andaram a fazer estes anos todos. Contrariamente ao 25 de Abril, que uniu o povo português. Sim, uniu o povo português. Com certeza, o 25 de Novembro introduziu divisões profundas no povo português. Quem é que uniu a seguir o povo português? Quem é que garantiu... E qual foi o papel de Mário Soares nessa altura? Diga lá. Foi o Mário Soares que conseguiu ou que não conseguiu que houvesse consensos alargados? Quais consensos? Diga lá. No caminho, na construção da democracia? Então, mas os senhores andaram a ocupar a Assembleia... a Assembleia Constituinte, na altura, foi ocupada, os deputados não podiam sair de lá de dentro. Havia ataques à liberdade de imprensa, a órgãos de comunicação social e a culpa é dos moderados. E os moderados é que estão a querer fazer revivalismos históricos? Ou isto é histórico? Isto são factos? Um dos grandes problemas deste debate é mesmo a ignorância histórica de muitos dos intervenientes. Eu vou dar um exemplo que é particularmente grotesco. Hoje, uma das coisas que disse o deputado da Iniciativa Liberal que interveio fez uma saudação, de resto, do Chega ao CDS, todos saudaram Ramalhianes. Verdade seja dita, ele prestou-se a esse tipo de instrumentalização e é uma pena que assim tenha sido. Mas todos saudaram, a Iniciativa Liberal também. A Iniciativa Liberal também saudou. Ramalhianes, poucos dias depois do 25 de novembro, quando tomou posse como chefe de Estado-Maior do Exército, estava a definir como um dos objetivos políticos prioritários a construção de uma sociedade nova, democrática e socialista, que é só aquilo que a Iniciativa Liberal... Até vendo socialismo onde ele não existe, em tudo e todo lado, para onde se vir a ver socialismo, passa a vida a reverberar. O Vasco Lourenço, outro personagem do 25 de novembro, teve a atitude que teve, recusou estar presente porque denunciou ele próprio a operação de falsificação da história que está em curso e de que esta sessão solene foi parte. Mas qual é que é a personagens protagonistas do 25 de novembro, como Melo Antunes, Costa Gomes, disseram, e para ir não quero deixar a sua pergunta sem resposta, é bom ver o que disseram Melo Antunes e Costa Gomes, por exemplo, ao longo dos anos, sobre Mário Soares, sobre o papel de Mário Soares no 25 de novembro, que é um bocadinho diferente da história que nos estão a querer vender 49 anos depois. Que é uma história, não é só, como disse hoje o Presidente da República, a história reescreve-se todos os dias. Isto é uma grotesca deturpação e falsificação da história. Não é uma deturpação. E o 25 de novembro... E o 25 de novembro... Não foi aquilo que os herdeiros... Mariana Leitão, os liberais tinham assento na Assembleia Nacional antes do 25 de Abril. A ala liberal da Assembleia Nacional conviveu bem com o fascismo. Isto já quer dizer alguma coisa. Olha, eu não convivo bem nem com o fascismo, nem com o comunismo. Não, os extremos... Eles estavam lá sentados. Há uma coisa que a esquerda está a tentar fazer com esta celebração do 25. Havia três coisas, eu concluo já. Havia três coisas, eram três objetivos dos setores mais reacionários, mais revanchistas, que também estiveram envolvidos no 25 de novembro. E havia três objetivos que eles tinham. Era ilegalizar o PCP. Não o conseguiram. No dia seguinte, Melo Antunes estava, no próprio dia à noite, estava na televisão a dizer que o PCP era fundamental para a democracia. O segundo era impedir a aprovação da Constituição da República. Aquela que foi aprovada meses depois, mas que lá tinha a irreversibilidade das nacionalizações, a reforma agrária, entre outras importantes conquistas económicas e sociais da Revolução, de que hoje a Iniciativa Liberal diz o pior. Felizmente foi evoluindo, claro, tínhamos acabado de sair de uma ditadura de 48 anos, tínhamos acabado de sair de uma ditadura de 48 anos e as pessoas estavam completamente pobres, tinham que dizer mesmo aquilo em que não acreditavam, muitos, não é? Durante a ditadura. Foi o que fizeram, muitos. Claro, e hoje vê-se, nesta luta pela verdade e pela mentira... Mas nós não estamos já numa ditadura, nós estamos numa democracia e a única coisa que os senhores estão a tentar fazer... Para terminar este tema, não vamos conseguir sair A única coisa que os senhores estão a tentar fazer é colar os partidos que, por acaso, alguns deles eu até admito que os possam colar. Agora, não colam todos. A Iniciativa Liberal não está com nenhum saudosismo,
não se revê em nada daquilo que foi, ou daquilo que é, porque infelizmente em nós há Estados totalitários e autocráticos, em ditaduras, muito pelo contrário. A única coisa que nós queremos para o nosso país e que é importante é que haja verdade histórica, em que a história seja conhecida por todos e que não hajam datas que são enfiadas para dentro de uma gaveta porque não são convenientes para manter determinada apropriação de outras datas. O que está em causa, peço desculpa, o que está em causa o grande argumento é estão a desconsiderar o 25 de Abril. Não é verdade. Não é verdade. Só há uma sessão solene no Parlamento, há 50 anos, uma sessão que se repete ano após ano, é a comemoração do 25 de Abril. Aquilo que se pretendeu fazer com esta operação foi equiparar uma coisa à outra, não é a primeira fazendo uma vez sessão solene do 25 que esta de novembro. sessão é tentada realizar-se e nunca foi permitido. Nunca foi permitido por voto democrático na Assembleia da República. Agora, por voto democrático na Assembleia da República, foi possível realizar. Precisamente porque da mesma maneira que aceitámos que não fosse realizada antes, os senhores deviam aceitar que fosse realizada agora. Porque foi a vontade da democracia, foi a vontade das pessoas que estão sentadas na Assembleia da República. Precisamente porque distorcendo aquilo que foi, quer o 25 de Abril, quer o 25 de Novembro, montaram esta operação de que a sessão solene é apenas uma componente para atacar o que são ainda hoje conquistas do 25 de Abril presentes na nossa sociedade. Mas quem é que e fundamentais para o futuro. Não, a iniciativa liberal não atacou conquistas nenhumas das conquistas de Abril, nem das conquistas de outro período histórico qualquer. Esta sessão solene, e felizmente o PCP percebeu, a Associação 25 de Abril percebeu, e outros setores que estão com o Abril perceberam, representa o elevar a um novo patamar do confronto com o 25 de Abril. Basta ouvir as intervenções que se fizeram hoje na Assembleia da República. Mas é isso, nós não podemos deixar que só porque alguns partidos aproveitam estes momentos para levarem a sua agenda em continuarmos a ignorar uma data. Que os setores democráticos tivessem percebido isto e não perceberam alguns. Não, mas nós não nos podemos esconder. João e Mariana, é isso que vocês querem, vamos nos esconder. Liberdade máxima para debaterem um com o outro este tema do 25 de novembro. Mas deixa sempre a Avenida da Liberdade quando quiser. Ótimo. Mas obrigada pela autorização. Se o fizerem 25 de novembro... Não, e percebe, vocês são os exemplos do que esta data divide ainda os partidos e Mas não devia. Não devia dividir, aí é que está. No próximo 25 de novembro, portanto, daqui a um ano, a promessa fica feita. Aqui estaremos de novo os três. Muito bem. Para discutir o tema. Mariana, João, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas na queda de um avião de carga da DHL. O avião colidiu com uma casa quando se aproximava do aeroporto de Vilnius, na Lituânia. Um voo entre a Alemanha e a Lituânia, operado pela companhia aérea Swift em nome da DHL, uma conhecida transportadora alemã, acabou num aparatoso acidente. Foi a alguns quilómetros antes de chegar ao aeroporto de Vilnius que o Boeing 737 acabou por se despenhar. Os destroços do avião danificaram uma casa. As autoridades conseguiram evacuar a residência antes do embate. Por se tratar de um avião de carga, a bordo seguiam apenas 4 membros da tripulação que foram imediatamente encontrados pelas autoridades. O piloto do avião perdeu a vida. As outras 3 pessoas ficaram feridas, mas em terra não foram registadas vítimas. A causa do acidente ainda não é conhecida, mas o Departamento de Segurança de Estado da Lituânia não afasta a possibilidade de se tratar de um ato de terrorismo. As autoridades alemãs estão a investigar vários incêndios causados por dispositivos escondidos dentro de encomendas no armazém da DHL. O presidente lituano e o embaixador alemão na Lituânia já visitaram o local da queda da aeronave. Mais de 80 imigrantes ilegais foram resgatados pela Guarda Costeira Espanhola perto das Ilhas Canárias. O barco em que seguiam foi levado também para as ilhas. Segundo dados da Agência Fronteiriça Europeia, o arquipélago registrou o maior aumento de chegadas na União Europeia. Já o Ministério Espanhol do Interior avança que até ao dia 15 de novembro foram recebidos quase 40 mil imigrantes, mais 23% do que aquilo que tinha sido registado durante o mesmo período do ano passado. Segundo a Cruz Vermelha,
Até meados deste mês de novembro, quase 20 mil imigrantes ilegais tinham chegado a El Hierro, o local onde têm chegado mais ilegais desde que começou esta crise migratória também nas Canárias. Um barco turístico naufragou hoje no Mar Vermelho, tinha 45 pessoas a bordo. Há ainda vários desaparecidos. As autoridades locais avançam que 28 pessoas já foram, entretanto, resgatadas e transportadas de avião para receber atendimento médico. Há, por isso, ainda cerca de 2 dezenas de pessoas por encontrar. As operações de resgate ainda prosseguem. Devido ao elevado número de desaparecidos, não é, no entanto, possível avançar se há registro de novas vítimas mortais. A embarcação afundou-se durante uma excursão de mergulho no Mar Vermelho. Dos 45, 31 eram turistas, 14 tripulantes. A família de Marco Paulo diz-se perseguida e insultada depois de ter tornado pública a intenção de analisar devidamente o testamento do cantor. Fonte próxima da família de Marco Paulo revela que os familiares mal podem sair à rua. Um património de 60 a 80 milhões de euros e que tem dado muito que falar. Este é o valor da herança de Marco Paulo. Os familiares do cantor têm sido acusados de o abandonar depois de terem tornado pública a intenção de analisar devidamente os moldes em que foi redigido o testamento do cantor. Quer os 2 irmãos, quer alguns sobrinhos, viram a sua vida transformada num verdadeiro inferno. Fonte próxima da família revelou que têm sido perseguidos e insultados, nomeadamente nas redes sociais. Pedro Proença, advogado da família, garante que ficaram surpreendidos com esta acusação e diz que estão a sofrer bastante. A família de sangue de Marco Paulo foi surpreendida por dois factos, digamos assim, após a morte de Marco Paulo. Primeiro e antes de mais, precisamente pelo testamento, digamos assim, mas também e sobretudo, e foi isso que mais os afetou, foi a tomada de posição pública por parte da mãe do afilhado Marco Paulo relativamente àquilo que é uma acusação que lhes é dirigida de terem abandonado o cantor ao longo da sua vida. E essa posição é uma posição que custou e que está a custar bastante sofrimento à família de sangue de Marco Paulo, que eles negam veementemente, isto é, negam que seja verdade que tenham voltado as costas ao cantor e que só se tenham reaproximado agora pela questão do testamento, e essa foi a primeira surpresa desagradável. Surpresa desagradável até porque não compreendem muito bem o porquê de, nesta fase, após a morte de Marco Paulo e após a divulgação do testamento, serem confrontados com esta situação que é de todo desnecessária, que vem lançar um pouco para a praça pública questões familiares do cantor e que certamente não seria de sua vontade se estivesse vivo. Quer os irmãos, quer os sobrinhos, não acreditam que o cantor os quisesse fora do testamento. Recorde-se que a família de sangue terá sido excluída do mesmo. 2 irmãos e vários sobrinhos ficaram de fora, mas defendem que esse não seria o desejo do cantor e por isso é que já contrataram um advogado. O segundo dos 5 reclusos capturado pela Polícia Judiciária dispunha de uma rede de pessoas próximas espalhadas pelo país. Os amigos que fez, enquanto cometeu crimes, davam-lhe segurança para continuar evadido. Foi numa pequena aldeia de Montalegre que Fernando Ferreira esteve escondido. A habitação onde residia é de um conhecido do mesmo, de nacionalidade espanhola. Fernando, um dos 5 reclusos evadidos da prisão de Vale dos Judeus, dispunha de uma rede de pessoas próximas espalhadas pelo país. Os amigos que fez quando cometeu crimes davam-lhe segurança para perpetuar a evasão. Tinha uma rede de apoio. Ainda assim, a Polícia Judiciária conseguiu identificar várias destas pessoas e chegar rapidamente ao seu paradeiro. Os investigadores da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ descobriram também que foram os antigos companheiros de prisão de Fernando a transportá-lo para a casa onde veio a ser detido.
Careca, como é conhecido, foi já transportado para a prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, onde está em isolamento. Vai passar 23 horas diárias na cela e, na única hora em que poderá sair, terá apenas a companhia de guardas prisionais. O presidente cabo-verdiano visitou hoje a família de Odair Muniz. José Maria Neves quis perceber a situação da família enlutada, bem como manifestar pesar e apoio. Já na altura, 2 dias depois da morte, o chefe de Estado de Cabo Verde tinha expressado solidariedade para com a família. A notícia foi avançada pela equipa da presidência numa publicação na internet. Recorde-se que Odair Muniz foi baleado mortalmente por um agente da PSP há cerca de um mês no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Um homem de 41 anos foi condenado a uma pena suspensa de 3 anos por violência doméstica contra a mulher e a filha menor. A mulher tentou terminar a relação abusiva várias vezes. Estava farta de ser vítima de violência às mãos do companheiro, de quem teve 2 filhas. Sempre que tentava a separação, o homem prometia que mudava e chegou a simular o suicídio várias vezes, com cortes no corpo ou com a ingestão de pastilhas para a máquina da roupa. A ofendida acabava por o perdoar, mas a violência começou a escalar com as ameaças de morte. Chegou a dizer-lhe que se não ficasse com ele, que a matava, e ela ia para um caixão. Ameaçava ainda a filha menor. O agressor, montador de pneus de 41 anos, foi agora condenado no Tribunal de São João Novo, no Porto, a 3 anos de prisão suspensa por 2 crimes de violência doméstica contra a mulher e a filha, agora com 17 anos, bem como posse de arma proibida. Tem ainda de fazer um tratamento à patologia aditiva e tem de frequentar um programa de prevenção à violência doméstica. Como pena acessória, não pode contactar durante o período da suspensão da pena com as vítimas, como no local de trabalho e a escola da menor, sendo controlado por um meio tecnológico à distância. Fica ainda inibido do exercício de poder paternal durante 1 ano. O coletivo quer ainda que pague uma indemnização de 1.250 € às 2 ofendidas. Chegou a enviar à mulher fotografias de munições na casa de ambos para a aterrorizar. A relação durou 23 anos. O Jornal à Noite termina aqui. Continuo esta noite connosco no Now. Vem aí a informação privilegiada. É a noite de segunda-feira com Santana Lopes e Marisa Caetano Antunes. Pela minha parte é tudo. Eu volto amanhã.